o Ancelotti ele perfilou os centroavantes, né, ontem na coletiva, né? São 3 de cada característica diferente, né? Pedro, Richarlison e Igor Jesus, centroavantes mais 9, e João Pedro, Vitor Centroavantes Roque. de área de pênalti, ele chamou, né? Isso aí. E João Pedro, o Matheus Cunha e o Vitor Roque como jogadores que gostam de jogar com a bola, foi a palavra que ele usou, né? Que saem mais, assim. Então, não sei se vão ser 2 para cada vaga. Isso. Pela convocação, me parece que ele levou 3 para uma característica e 1 de outra característica, né? Então, não sei como é que vai ser essa divisão na Copa, mas me parece que a disputa de centroavante está bem segmentada, né? Eu vejo exatamente assim. Até porque isso, para mim, é o segredo de Abel, né? Segundo semestre de Abel. O que fazer com o Vitor Roque? Porque ele chegou, comprado com grande quantidade de dinheiro, e quando ele chegou, tu estava pensando, isso não vai dar certo. Mundial, muito decepcionante. Abel, grande estrategista, sabe tirar o melhor dos jogadores que ele tem. Ele percebeu que Vitor Roque não é um centroavante. Ele gosta de espaço. Ele gosta de recuar na faixa esquerda e no diagonal, né? Então, o Abel amou o time dele junto com Lopes, né? Que é fascinante, porque às vezes expõe demais, como aconteceu, né? Ter 2 na frente expõe demais, como aconteceu no primeiro tempo contra o Flamengo e poucos dias mais tarde, lá na altitude de Quito. Então, o Vitor Roque, eu acho que o Vitor Roque precisa de espaço. Enfiado entre os zagueiros, não rende. Que crueldade com Pedro. Muito cruel. Sempre, né? A atuação contra Palmeiras, eu nunca vi Pedro. Foi, para mim, em termos totais, melhor coisa que eu vi de Pedro. Porque a gente sabe que é um finalizador sensacional. Isso ele é. A gente não viu ele dando combate com os zagueiros, longe do gol. Eu acho que Abel bolou a estratégia pensando, vamos pressionar porque Pedro 40 metros de gol não vai nos machucar, né? Lembra que pouco tempo antes o Felipe Luiz não lançou Pedro contra o Cruzeiro, só nos últimos 10 minutos, quando o Cruzeiro teve homem expulso, porque ele falou, eles têm uma zaga muito forte, muito rápida, linha mais alta. Então não era jogo para Pedro. Aí Pedro mostra, isso é mérito do técnico, né? Isso se chama tough love no inglês, amor duro, né? O Pedro tem uma resposta contra Palmeiras, mas não pode dar sequência porque se machuca no próximo jogo. É muito crueldade com o Pedro. Tá lá o Pedro agora, como diria o poeta, tomando bastante leite, né? Para classificar, se enchendo de leite. Mas o timing péssimo para o Pedro, né? Rodrigo, aproveitando, tem um rapaz aqui que se chama Alfredo Correia, Conheço não sei se bem. tu conhece, que perguntou justamente sobre Palmeiras e Flamengo, né? Que sinuca de bico pro Ancelotti, né? Porque tem que valorizar os caras que estão jogando muito, mas tira jogadores de Flamengo e Palmeiras bem numa data FIFA que os dois têm jogos atrasados. Eu acho essa questão, primeiro um abraço aí para o Alfredo, mais conhecido como meu pai também. Eu acho que a gente tem uma questão muito delicada aí, né? Que a gente é o fato que a CBF, ela tanto é responsável pela seleção brasileira, tanto pelo calendário do futebol brasileiro. E aí a gente se encontra em várias sinucas de bico, né? Eu acho que tanto para o Ancelotti, né? Para o Ancelotti é uma situação ruim também. O jogador definitivamente quer ser convocado, né? Ainda mais faltando tanto pouco tempo para a Copa do Mundo. Mas é complicado, assim. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Acho que, enfim, acho que a seleção brasileira para o Ancelotti tem que ser prioridade. E o que está errado é o calendário, né? Assim, acho que são 2 questões diferentes, né? Eu tenho uma opinião muito, muito formada sobre isso aí, né? Que dane-se os clubes. Os clubes fecharam com esse calendário. Dane-se, né? O Ancelotti ele é contratado para treinar a seleção brasileira com pouco tempo até a Copa. Ele tem todo o direito de convocar quem ele bem quiser. Se os clubes fecharam com esse calendário, o problema é os clubes. Isso para mim é tão óbvio. Nem deveria ser debate.
A partir do momento que os clubes falam, esse calendário aí, não, a gente tem que dar espaço, né? Aí eu vou começar a dar razão para os clubes. A gente tem uma questão bem específica sobre exatamente esse ponto nesse jogo, que é a CBF, ela adiantou alguns jogos para a data FIFA, né, para o meio da data FIFA, para conseguir fechar o calendário, e o Flamengo foi frontalmente contra isso, né? Fez textão e tal. O Palmeiras foi a favor, então, de fato, o Palmeiras não tem o que falar. Mas de qualquer maneira, joga o dia seguinte da data FIFA. Joga o dia seguinte, também não vai jogar, né? Também não vai jogar, exatamente. Mas agora sim, o que seria mais grave nisso tudo seria se o Ancelotti fizesse o que ele fez na data FIFA para o jogo contra a Bolívia, que é chamar só o Rafinha e não chamar ninguém do Real Madrid, né? Aí chamar só do Flamengo e não do Palmeiras. Aí eu queria ver ele se explicar depois na entrevista coletiva. Ele convoca quem ele quiser.